O Robson Morales. O Robson, ele é administrador hospitalar, ele é mestre em engenharia de produção pela UFRGS, ele é profissional certificado em Healthcare Compliance, estudou melhoria da qualidade de serviços de saúde na Escola de Saúde Pública de Harvard, especialista em economia e finanças e gestão empresarial pela PUC, vice-presidente do Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, Chapter, Rio Grande do Sul, isso, e conselheiro do Instituto Brasileiro de Saúde. Ele é empresário, proprietário da Elo 60+, do Florence Hotelaria Assistida e Morada 60+. Muito obrigado. Então, vamos colocar a apresentação. A gente sempre fica nervoso. Se eu falar, eu me descontraio. Então, aproveitar esse momento. A colega Kemi, cadê ela? Ela falou sobre acreditação, né? E como eu vim do segmento hospitalar, trabalhei muito com acreditação. E eu quero dizer para vocês que esse movimento de acreditação em LPI vai ser um grande diferencial para todas. Por que isso? Pelo que os estudos que a gente tem, o custo de leito, gira em torno de 4.800 a 5.200 por cama. E como que existem residenciais geriátricos que conseguem vender por 3.500, até menos que isso? Então, começa a ter uma competição desleal. Porque muitas dessas instituições que fazem essa prática, elas estão voando abaixo da dos órgãos reguladores, muitos deles na clandestinidade. Então, a acreditação vai chegar para poder diferenciar e evidenciar aqueles que cumprem as boas práticas. Era só um complemento da apresentação da Kemi, né, que eu acho muito bacana. Podemos começar? Vamos lá. Pessoal, eu estou aqui apresentando a Elo 60+, que a Elo 60+, ela nasceu em 2019, pouco antes da pandemia, com a necessidade de fazer a gestão de residenciais geriátricos. Naquela ocasião, hoje meu sócio, né, nós éramos, abre aspas, concorrentes. Ele tinha um residencial geriátrico, eu tinha outro, né, e a gente começou a conversar, né, trocar informações, trocar indicadores, e nas nossas conversas a gente disse assim, não, a gente é concorrente, porque muitas das nossas atividades são comuns. Compras, processo seletivo, contabilidade financeira, contas a pagar. A única coisa que difere é a área comercial, né, onde, naquela ocasião, a minha primeira instituição, que é a Florence, percebam o nome, né, Florence, né, ela era focada em nível 3, enquanto que a do meu sócio era focada em nível 1 e 2. Né? E a gente percebeu que ali a gente podia unir esforços, né, e fazer uma estrutura conjunta. E ali a Elo nasceu desse propósito. Durante a pandemia, luvas, álcool gel, disparou os preços, e a gente conseguia comprar conjunto, né, e rateando os valores, e foi muito bom para todos nós. Hoje, nós temos 5 residenciais geriátricos próprios e mais 2 que nós fazemos a gestão, sendo que o último foi assinado ontem e vai ser cliente Gerifácil. Né? Então, é uma das exigências nossas para quando a gente assume um residencial, é que a gente possa acompanhar os indicadores através do Gerifácio. Aqui, onde é que está o computador? Acho que é aí mesmo. É aqui mesmo. Mas onde é que está o computador? Aqui. Pessoal, na nossa instituição, tá, a gente tem como valores 2 pilares, que são segurança e experiência. Qualquer decisão que tenha que ser tomada dentro da nossa instituição, seja pelos gerentes, seja pela assistência, pela enfermeira, pelos técnicos, tem que envolver necessariamente segurança e experiência. Vou pegar um exemplo clássico, tá? Quando alguém precisa ser contido, se não estiver prescrito, é um crime. Se não está escrito, não é contido, é amarrado. Né? Isso aqui, enquanto é segurança, é experiência? Não é. O alimento que chega frio até o morador é uma experiência ruim. A medicação que não foi dada no horário certo afeta a segurança. Então, a gente encontrou esses 2 pilares, segurança e experiência, para que norteiem as nossas decisões e norteiem nossos valores
dentro da instituição e para todos os colaboradores que trabalham com a gente. Tá? Tudo isso depende de duas coisas clássicas, pessoas e processos, que está na apresentação da Kemi, que vai aparecer a minha, não é cópia, a gente se conheceu hoje. Né? Então, pessoas e processos, tudo isso alicerçado por um sistema de informação que vai dar informação para a tomada de decisão. Um exemplo clássico, tá? O idoso sempre frequenta as atividades sociais da casa e nos últimos 3 dias ele quer ficar no quarto. O que pode ser isso? O início de uma infecção urinária ou até mesmo uma depressão chegando, tem que acionar imediatamente o médico para fazer esse acompanhamento, e isso, o sistema dá essa informação. Qual é o grande desafio que nós temos, e o desafio que vocês têm? É convencer as pessoas a fazer o preenchimento de tudo. E existe ainda a subnotificação. Eu vi, mas não vou registrar, que eu posso ser o culpado. Então, criar uma cultura dentro da instituição que preze pela, eu diria, educação e não punição, ter uma conduta educativa de todas as atividades e não punitiva. Então, isso é difícil, isso é o nosso grande desafio, e as pessoas que estão chegando no mercado de trabalho, desde o cuidador, o técnico, o enfermeiro, com baixo nível de comprometimento. Muito baixo. E quando a gente encontra alguém comprometido e dedicado, a gente se abraça. Né? Eu fico enlouquecido, até usar um outro termo, né? A gente agenda uma entrevista, as pessoas não vão. Ou ligam pedindo para remarcar. Gente, no meu tempo eu corri atrás de emprego, não sei como é que está hoje. Eu fiquei 27 anos na CLT, depois virei empreendedor, né? Mas até então era essa o grande desafio. Certo aqui, pessoal? Então, isso é importante vocês identificar nas instituições de vocês e trazer esses valores, né, para que todos sigam na mesma linha. Aqui, não copiei da Kemi, mas é uma outra forma de apresentação. Então, nós, enquanto líderes, proprietários, né, nós exercemos a liderança e damos a definição do que nós queremos dentro da nossa organização. Estratégias e planos para que isso aconteça e que a gente possa chegar até os clientes e a sociedade. E percebam, de novo, tudo isso só acontece se eu tenho pessoas e processos alinhados. O que seriam os processos? É POP, é fluxo, é definições específicas. Por exemplo, o idoso está com um declínio, algum tipo de declínio. Qual conduta que eu tenho? Tem que ligar para o gerente para perguntar? Tem a enfermeira, tem o gerente, né, nós temos uma estrutura que funciona assim. O gerente da casa, normalmente a nossa principal é a administradora hospitalar, subordinado a ela, enfermeira, depois um técnico de enfermagem horizontal, ele não trabalha 12/36, ele é horizontal, porque as medicações eventuais, antibióticos, colírios, alguns tratamentos específicos, é responsabilidade dele, para evitar que na troca de plantão perca a informação. E depois o técnico par e ímpar, dia e noite, né, que são 4, e cuidadores abaixo. Então, essa estrutura garante que a gente consiga dar uma qualidade assistencial e uma sequência da assistência com esse formato de organograma. Tá? Tudo isso gera resultado. Então, a gente não trabalha pelo resultado, a gente trabalha na capacitação das pessoas e geração de processos e qualificação dos processos, que estão sempre em revisão. Vez por outra, aparece um anjo que quer trocar a fralda com 2 luvas. Aparece. Então, as regras e coisas são mudadas de um jeito... Então, tem que estar o tempo todo cuidando e verificando. E, recentemente, em função do crescimento das casas, nós definimos que é uma enfermeira para cada 2 casas próximas, e nós temos uma outra enfermeira que a gente chama de enfermeira auditora, que a ideia dela não é auditar de forma punitiva, mas ela olha o gerifácio, vê como é que estão as evoluções, vê como é que está o acompanhamento das equipes, e ela sempre senta com o gerente da casa e com o enfermeiro com um formato educativo. Isso gerou um conflito muito grande no início, gente. Foi bem difícil, todo mundo queria se livrar da enfermeira auditora. Aí, quando todos perceberam que ela estava ali para somar, para construir, para buscar um novo patamar de qualidade, aí começou a ficar bacana. Tudo isso alicerçado num sistema de informação e conhecimento. Né, agora mesmo, juntamente com o Tiago, lá, né, está nascendo um produto aí, é um produto, né, do Gerifácio, né,
que a gente vai conseguir monitorar diariamente as atividades do idoso e isso poder alertar para uma conduta que tenha que ser tomada de uma forma antecipada. Esses indicadores, qual é a nossa ideia? Reduzir, tá, a taxa ou a necessidade de internação. A gente sabe que o idoso, toda vez que sai da nossa instituição e vai para o hospital, ele volta um degrau abaixo, ou não volta, né? Então, reduzir esse índice de internação ou reinternação, isso tu evita também transtornos para a família. Ter que botar plantão, chamar gente, aquela confusão toda. Então, a gente cuida do idoso, mas também conforta a família. Então, essa é a lógica. Seguindo aqui, aqui é basicamente como é que a gente definiu os nossos alicerces de gestão. E esses 10 padrões, muitos deles foram inspirados também na acreditação. Os últimos 4 ali foram inspirados na acreditação. Mas, em linhas gerais, né, a gente trabalha com a ideia da dignidade e direito de escolha do cliente. Né? Eu já vi instituição que o pessoal tem que começar a tomar banho às 6 da manhã. Imagina no inverno lá do Rio Grande do Sul. E já vi situações em que, pelo menos 2 banhos têm que ser dados pela turma da noite, no final do plantão, para facilitar a vida dos que estão chegando para o plantão. Gente, eu gosto de tomar banho de noite, o outro gosta de tomar banho de manhã. Então, se ali é a nova casa daquela pessoa, eu tenho que, né, acolher os direitos de escolha dela. Planejamento e avaliação dos cuidados e serviços, que está lá no Gerifácio. Gestão de cuidados pessoais e clínicos, né? A barba bem feita, as unhas, a pele, a hidratação, tudo isso, né, faz parte do cuidado. Gestão do controle das funções fisiológicas, medicamentos e alimentação interal. Isso, né, não precisa nem falar muito profundidade aqui, mas imagina alguém que não consegue ir aos pés há 3 dias. Ele é acamado, ele não consegue falar, ele está com desconforto. Então, precisa que tudo isso registrado diariamente, nas passagens de plantão, está lá no Gerifácio, e a gente consegue fazer esse acompanhamento. Gestão das atividades da vida diária, aquele exemplo que eu dei, né, do idoso que não quer participar de nenhuma atividade, ele quer ficar isolado dos outros, pode ser um indicativo, né, de alguma infecção e assim por diante. Gestão, e aqui, a partir daqui, já começa uma inspiração no que é a acreditação hospitalar, que é a gestão do ambiente de serviços, gestão das manifestações, que sejam elas do morador ou da família. Né? Então, a família, muitas vezes, ela, obviamente, você já deve ter percebido isso, o sentimento de culpa de quem tem que escolher um residencial geriátrico. Se a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Não é assim? Né? Então, esse cuidado que nós temos que ter, principalmente para acolher a família, dar tranquilidade e paz para essa família, para que ela decida, né, por aquele residencial. Gestão de pessoas, que hoje, certamente, é o que vocês, todos nós, né, temos mais dificuldade. Selecionar pessoas, treinar essas pessoas, mantê-las no ambiente de trabalho. Né? A gente dá benefício, dá uma série de bônus e não querem participar. É devastador. Gestão organizacional, como é que é feita a organização da instituição, e gestão de emergências, que talvez eu acredito que seja o mais importante que a gente traz do ambiente hospitalar, chamado de contrarreferência. Né? A gestão das emergências é você ter um contrato, uma combinação direta com uma instituição de saúde, um hospital, para qualquer não conformidade eu poder fazer uma remoção imediata com linha direta para aquela instituição. Reduz tempo, dá segurança, né? E fica perfeito para todos. Então, era uma breve apresentação do nosso trabalho lá, e agradecer o Gerifácio pelo convite.